Fala galera, beleza? Estamos dando continuidade ao nosso estudo do cálculo 1 e na aula de hoje chegamos ao capítulo 2, o capítulo que trata aqui de limites e derivadas. Vamos fazer hoje a seção 2.1, que trata dos problemas da tangente e da velocidade, tá certo? Eu vou começar falando do problema da tangente, de encontrar a equação da reta tangente, tá certo? Se você estiver gostando dessa nossa série, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nada, beleza? Muito bem. Primeiro problema aqui que aparece na seção 2.1 é o problema de encontrar uma equação da reta tangente a essa parábola y igual a x ao quadrado no ponto 1, 1. Antes de a gente iniciar a falar desse exemplo, eu quero falar um pouco sobre como a gente encontra a equação de uma reta quando a gente conhece um ponto e o seu coeficiente de inclinação, tá certo? Então, eu fiz aqui rapidamente já um plano cartesiano e tracei uma reta. Essa reta passa, a princípio, por dois pontos, P e Q, tá certo? Mas eu vou dizer que eu conheço somente o ponto P e o coeficiente de inclinação, que é a tangente desse ângulo alfa que vocês estão vendo. Então, se você conhecer o ângulo alfa, você consegue determinar o coeficiente de inclinação, porque é a tangente desse ângulo alfa, beleza? Bom, tudo bem. Vamos dizer que a gente já tenha o ponto P, que eu estou chamando de x, que as suas coordenadas são xp e y de p, e eu tenho o coeficiente de inclinação, que a gente chama comumente de m, que é a tangente desse ângulo alfa que vocês estão vendo, tá? Como é que eu monto a equação da reta quando eu conheço um ponto e o seu coeficiente de inclinação? Você monta dessa maneira, ó. Você vai pegar o y menos o y de p, o y do ponto que você conhece, igual a m, coeficiente de inclinação, abre parênteses, vou multiplicar aqui, vezes x menos o x de p, a abscissa do ponto P, tá certo? Lembre-se que o x de p que aparece aqui e o y de p é porque eu já conheço o ponto P, tá certo? Então, é assim que a gente monta essa equação quando eu conheço um ponto, quando é dado um ponto e o coeficiente de inclinação. Vou destacar essa relação, é importante você ter ela em mente, porque a gente vai utilizar muito quando a gente estiver determinando a equação de uma reta tangente a um ponto, tá? Em qualquer curva. Muito bem. Algumas vezes, a gente vai precisar determinar a equação da reta que passa por dois pontos, um ponto P e um ponto Q, e não é dado esse coeficiente de inclinação, esse valor de m. Então, a gente consegue, com dois pontos, determinar a reta e ir em busca desse valor de m, desse coeficiente de inclinação. Como é que eu consigo fazer isso se eu conhecer, por exemplo, o ponto P e o ponto Q em questão? Bom, eu consigo desenhar esse triângulo retângulo que vocês estão vendo e perceba que eu já coloquei aqui o ângulo alfa, que é o mesmo ângulo que aparece aqui. Esses dois ângulos são iguais porque essa reta vermelha ela intercepta o eixo x e intercepta essa retinha tracejada que eu fiz aqui, que é paralela ao eixo x. Então, esses dois ângulos, que eu estou chamando de alfa, são ângulos correspondentes, são ângulos iguais, tá certo? Muito bem. Quando a gente quer calcular o valor de m, a gente já disse que o m, o coeficiente de inclinação, é a tangente do ângulo alfa. Olhando agora para esse triângulo retângulo, a gente tem um ângulo alfa e a tangente do ângulo alfa é calculada como sendo, a tangente de um ângulo é calculada como sendo o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Nesse caso aqui, o cateto oposto é esse que eu destaquei para vocês, que vale y de q menos y de p. Esse cateto que está destacado de preto, ele tem o mesmo comprimento desse lado que eu estou destacando aqui, que é o y de q menos o y de p. E o outro cateto, o cateto adjacente, aparece aqui embaixo, ele é o x de q menos o x de p, porque ele tem a mesma medida desse carinha que eu estou destacando aqui, tá certo? Essa mesma distância. Pois bem, então a tangente do ângulo alfa será cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, y de q menos y de p dividido por x de q menos x de p. Então, se eu conhecer dois pontos por onde a reta passa, eu consigo determinar o seu coeficiente de inclinação, o valor de m,
calculando y de q menos y de p dividido por x de q menos x de p. Eu vou deixar isso aqui também em destaque, porque vamos utilizar isso nesse nosso exemplo, nessa nossa aula, para a gente aproximar algumas retas da reta tangente. E essas retas que eu vou aproximar, eu vou conhecer 2 pontos dela e vou começar a fazer essa aproximação. A gente vai entender daqui a pouquinho, tá certo? Muito bem, agora voltamos de fato ao problema do exemplo 1. Encontrar uma equação da reta tangente à parábola y igual a x ao quadrado no ponto 1, 1. Eu quero saber qual é a equação da reta tangente. Deixa eu colocar aqui uma cor vermelha. Na verdade, a reta já é vermelha, eu vou deixar azul. Eu quero encontrar uma equação da reta que tangencia a parábola aqui neste ponto P. Eu não sei como vai ser essa equação, então eu tenho que ir em busca dela, tá certo? Então, qual a ideia para a gente encontrar essa equação da reta tangente? Principalmente, a gente já tem um ponto P, que é o ponto 1, 1, e para montar a equação da reta que tangencia esse ponto, essa parábola no ponto P, eu preciso agora do coeficiente de inclinação. Pois bem, o desafio agora é encontrar esse coeficiente de inclinação. Então, para a gente fazer isso, eu coloco um ponto Q na parábola. Lembre-se que a parábola é y igual a x ao quadrado. Então, esse ponto Q que eu estou pegando aqui, deixa eu pegar aqui para não tocar no microfone, peraí. A parábola é y igual a x ao quadrado. Então, esse ponto Q que eu estou pegando, a princípio, é um ponto genérico, né? Um ponto que tem as coordenadas Qzinho e Qzinho ao quadrado. Por que Qzinho e Qzinho ao quadrado? Porque é o y, o x que você escolhe, o x que você escolher aqui, vai cair na parábola quando eu tiver x ao quadrado ali na abscissa, a ordenada x ao quadrado, tá certo? Pois bem, então eu tenho esse ponto Q, que tem coordenadas Qzinho e Qzinho ao quadrado, tá certo? Bom, tendo esse ponto P e esse ponto Q, eu consigo montar a equação de uma reta, porque eu consigo determinar o coeficiente de inclinação dessa reta que passa por P e Q. Essa reta não é a reta tangente, mas a ideia é que eu vou fazer o ponto Q me aproximar do ponto P. E à medida que esse Q vai se aproximando do ponto P, eu consigo ir aproximando, melhorando a aproximação do meu coeficiente de inclinação da reta tangente, tá certo? Então, passando pelo ponto P e pelo ponto Q, quando eu vou montar a equação da reta, eu consigo encontrar o coeficiente de inclinação utilizando esse triângulo retângulo, mais uma vez, que eu destaquei aí para vocês. E a gente sabe que esse coeficiente de inclinação M, que eu chamei aqui de MPQ, porque é o coeficiente de inclinação que passa, da reta que passa pelos pontos P e Q, ele é calculado como sendo cateto oposto. O cateto oposto vai valer Q ao quadrado menos 1, tá? É exatamente essa distância daqui, dividido pelo cateto adjacente. E o cateto adjacente vale exatamente essa distância, que é o Q menos 1, que aparece aqui no denominador, tá certo? Então, para encontrar esse coeficiente de inclinação dessa reta que passa por P e Q, eu faço esse quociente que vocês estão vendo, tá certo? Bom, para a gente melhorar a visualização dessa ideia da aproximação, eu preparei um material aqui no GeoGebra. Vou só fazer uma transição aqui de cena aqui rapidamente. Aqui. Pronto. Estamos aqui no GeoGebra e eu montei aqui para vocês exatamente o nosso problema. Aqui nós temos a função y igual a x ao quadrado, a parábola que está destacada de verde, tá certo? Eu tenho essa retinha azul que é justamente a minha reta tangente. Eu quero encontrar essa equação da reta tangente. E para isso, eu vou aproximar essa reta que passa pelos pontos P e Q, que é essa reta que está de vermelho. Eu vou fazer esse ponto Q ir se aproximando do ponto P. E à medida que o Q, eu posso deslizar aqui, à medida que o Q vai se aproximando do ponto P, a reta vermelha vai se aproximando da reta tangente que está de azul, tá certo? Bom, aqui do lado na aba de equações, eu coloquei aqui o meu coeficiente de inclinação da reta vermelha, da reta que passa por P e Q, que é o MPQ, eu chamei aqui. Que é justamente a conta que a gente tinha feito agora há pouco, ó, Q ao quadrado menos 1 dividido por Q menos 1. Por enquanto, ó, quando o valor de Q
quando o ponto Q está no ponto 5, 25, que é justamente onde ele está agora, ó, no ponto x igual a 5, y igual a 25, esse coeficiente de inclinação dessa reta vermelha, no momento, está 6. Bom, eu vou fazer a aproximação aqui, vou dar um play, ó, vou fazer a aproximação do ponto P. O ponto P está se aproximando do ponto Q. E você percebe que aqui o coeficiente de inclinação ele está diminuindo. Então, eu quero saber, à medida que esse Q se aproxima desse ponto P, para onde está indo esse coeficiente de inclinação? Então, você observa que, à medida que o P está se aproximando, à medida que o Q está se aproximando do ponto P, esse coeficiente aqui está se aproximando de 2, tá certo? Observe, vou dar um play até chegar mais próximo aqui, ó. À medida que vai se aproximando do ponto, o Q vai se aproximando do ponto P, esse coeficiente aqui se aproxima do valor 2, tá certo? Essa aproximação pode ser feita também pelo lado esquerdo. Essa aproximação, essa primeira que eu mostrei aqui para vocês, essa primeira aproximação, vou dar o play aqui novamente, ó, essa primeira aproximação do ponto Q se aproximando do ponto P, essa aproximação a gente disse que é uma aproximação à direita do ponto P, tá certo? Vou me aproximando à direita do ponto. Então, à medida que ele vai se aproximando à direita, os valores do coeficiente de inclinação vão se aproximando de 2, só que pelo lado direito, tá certo? E agora, se eu trouxer esse ponto Q para o lado esquerdo, se eu fizer essa aproximação de Q para P pelo lado esquerdo, os valores também vão se aproximando do número 2. Por enquanto aqui estão negativos os valores. Perceba que esse coeficiente, importante destacar isso também, esse coeficiente de inclinação, por enquanto está negativo, porque a reta vermelha ela é decrescente, tá? Lembra que quando a reta é decrescente, o seu coeficiente de inclinação ele é negativo, e quando a reta é crescente, o coeficiente é positivo. Então, ele, por enquanto, é decrescente. Quando esse Q tiver a mesma ordenada do ponto P, ou seja, estiver a mesma altura do ponto P, vai zerar, esse valor vai zerar aqui, e depois, quando ele passar, ele vai ficar positivo, tá? Quando ele se aproximar mais do ponto P, depois de passar desse ponto que tem a mesma altura, ele começa a ficar positivo. Por enquanto, negativo, vai se aproximando, vai ficar na mesma altura, vai zerar esse coeficiente aqui, e agora ficou positivo. E à medida que ele for se aproximando de P, quanto mais próximo estiver, esse valor mais próximo estará do número 2. Eu vou tentar dar uma pausa bem próxima aqui, tá certo? Você vai vendo a aproximação. E o valor agora está 1,918. Então, cada vez vai ficando mais próximo esse valor de 2, tá certo? Essa aqui é a ideia, encontrar esse coeficiente. Quanto mais próximo esse ponto Q está de P, mais próximo o coeficiente está de 2. É claro que se o Q foi exatamente, esse valor de Q foi exatamente 1, deixa eu colocar exatamente 1, o coeficiente tem um probleminha, ó, ele fica indefinido, tem uma interrogação aqui. Por quê? Porque esse coeficiente que a gente está calculando, a gente tem no denominador Q menos 1. E se o Q for 1, vai ficar 1 menos 1, que dá 0 no denominador, e aí a gente tem uma divisão, vai ter algo indefinido aqui, porque tanto o numerador, claro, como o denominador vão dar 0, então eu tenho um quociente do tipo 0 sobre 0, a gente vai falar isso mais adiante no curso, tá certo? Pois bem, então a gente pode conjecturar que, deixa eu voltar aqui para a cena anterior rapidinho, pronto, estamos de volta. Então a gente conjectura que esse coeficiente, esse valor de m, eu posso até escrever isso aqui, ó. Eu digo que o m, o meu coeficiente de inclinação da reta tangente, ele é o limite do coeficiente desse quociente aqui, mpq, à medida que o Q, o ponto Q, se aproxima do ponto P. Então, no limite, quando esse Q vai se aproximando do ponto P, eu estou obtendo esse valor de m, o meu coeficiente de inclinação da reta tangente que eu estou procurando, tá? E na nossa conjectura, por enquanto é só conjecturas, a gente pode dizer que esse valor dá 2, está se aproximando de 2, se aproxima de 2 tanto quanto você deseje. Então, eu posso utilizar esse valor de m como sendo 2, a inclinação, o coeficiente de inclinação da reta tangente, tá certo?
E agora eu quero montar a equação da reta tangente. Como é que eu monto a equação da reta tangente? Ora, eu já tenho o coeficiente de inclinação, que vale 2, e eu tenho o ponto P por onde ela passa. Então, você lembra como é que eu monto a equação da reta? Quando eu tenho o coeficiente de inclinação e um ponto, eu tenho um ponto P e o coeficiente de inclinação, então eu faço a equação y menos y de P igual a m vezes x menos x de P. Substituindo aqui os valores, o y de P vale 1 e o x de P também vale 1 e o m vale 2. Então, substitui esses valores. Nesse segundo membro, você aplica a distributiva e aí você vai ter y menos 1 igual a 2x menos 2. Esse menos 1 vai passar para o outro lado, para o segundo membro, ele vai positivo, então eu vou ficar com 2x menos 2 mais 1, ou seja, 2x menos 1, y igual a 2x menos 1. Essa em destaque é a equação da reta tangente à parábola y igual a x ao quadrado no ponto 1, 1, tá certo? Então, a gente estava em busca deste camarada aqui nessa nossa aventura, tá bom? Muito bem. Vamos passar agora para outro problema, que é o problema da velocidade. A gente vai ver que nesse problema físico aí que a gente vai estar em busca da solução, a gente vê que um problema muito semelhante, eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai retornar para o GeoGebra daqui a pouquinho para fazer uma análise desse problema, tá? Então, esse já é o exemplo 3 aqui da seção 2.1 do livro. Suponha que uma bola seja solta a partir de um ponto de observação no alto da torre CN, em Toronto, tem aí a imagem da torre, tá? 450 metros acima do solo. Encontre a velocidade da bola após 5 segundos. Uma bola é solta a partir do topo, tá certo? Então, ele quer que você encontre a velocidade da bola após 5 segundos. Para isso, a gente vai ter que utilizar uma formulazinha bem conhecida da física, né, que a gente chamava da fórmula do sorvetão, não sei como é que vocês chamavam, mas essa fórmula do sorvetão, essa fórmula a gente tem que o espaço, o S de T, o espaço é em função do tempo, né? Isso vai ser igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, tá certo? A gente tem algumas observações para fazer aqui. Primeiro, o espaço inicial é igual a 0. Quando eu estou no topo, ela ainda não percorreu nenhum espaço, ela ainda não foi solta, então ela não percorreu nenhum espaço. E também, no topo da torre, a velocidade inicial é igual a 0. Quando eu soltar, é que ela vai começar a cair, ela vai ganhar velocidade. Outra informação também é que a aceleração que a gente vai usar é a aceleração da gravidade, porque a bola será solta e o que vai agir ali é a gravidade, e a gravidade tem uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado aqui na Terra, tá certo? Então, a gente vai utilizar essa aceleração. Então, se o S0 é nulo, isso aqui vai cair. Se a velocidade inicial é nula, isso aqui cai. Eu fico somente com aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E aí, eu substituo essa aceleração por 9,8, que é a aceleração da gravidade. Então, eu vou ficar com 9,8 vezes t ao quadrado sobre 2. E quando eu divido 9,8 por 2, eu tenho 4,9 t ao quadrado. Então, a gente vai utilizar essa relação. Por que eu vou precisar dessa relação? Porque eu não consigo calcular a velocidade exatamente em 5 segundos. Eu preciso calcular a velocidade média. E para calcular a velocidade média, eu preciso de 2 pontos de referência, tá? Por quê? Porque a velocidade média é a variação de espaço pela variação de tempo, tá? Então, é o ΔS sobre ΔT. Então, a gente vai começar a fazer um processo semelhante ao que foi feito no exemplo anterior, que é começar a aproximar. Vou precisar de 2 pontos. O ponto de referência, que é o 5, de onde eu estou me aproximando, o t igual a 5, e vou pegar o t com outro valor e me aproximar do 5. Eu vou me aproximar aqui no exemplo à direita, mas você pode fazer o processo à esquerda também. À direita significa que eu vou começar com 6 segundos, por exemplo. Então, eu vou pegar o t variando de 5 até 6 para calcular essa velocidade média. Então, essa velocidade média é o S de 6 menos o S de 5 dividido por 6 menos 5, tá certo? A variação de tempo, 6 menos 5. É do 5 até os 6 segundos.
Então, o que é o S do 6? Eu vou substituir aqui o S do 6. Vai dar 4,9 vezes 6 ao quadrado, que foi essa primeira relação aqui. 4,9 vezes 6 ao quadrado, menos o S de 5. 4,9 vezes 5 ao quadrado, dividido por 6 menos 5, que dá 1. Aqui dá 36, 25. Você faz 36 menos 25 vezes 4,9. Vai dar 53,9, exatamente 53,9 metros por segundo é a unidade aqui, tá certo? Só que o que eu vou fazer agora? Eu vou diminuir, eu vou variar de 5, não mais até 6, vou variar de 5 até 5,1 e vamos ver o que acontece com esses valores. Eu já fiz, aqui eu repeti o exemplo da primeira conta e aqui nós temos o exemplo da segunda variação, quando eu vario o tempo de 5 até 5,1 segundos. Você faz a conta semelhante, aplica o S de 5,1 menos o S de 5, divide pela variação de tempo, que é 5,1 menos 5, e você vai efetuar as mesmas continhas e vai encontrar 49,49. Então, inicialmente, o valor deu 53,9, agora 49,9. Vou melhorar um pouco essa aproximação, variando de 5 até 5,05. Faz as contas todas semelhantes, você vai encontrar 49,245. E aí você começa a fazer todas as aproximações novamente. Aqui a gente tem uma tabelinha com algumas aproximações, tá? As 3 primeiras aqui a gente já tinha calculado. As 2 últimas a gente vai vendo, observa que esses valores parecem que estão indo para 49 à medida que o t está se aproximando do valor 5, tá certo? Eu vou dar uma voltada rapidamente aqui com vocês para o GeoGebra, vou precisar fazer só uma transição rápida. E vou aqui para o problema da velocidade, que está aqui, ó. Lembra que a nossa equação era 4,9 vezes t ao quadrado? Então isso aqui é uma parábola, essa aqui está de verde, ó. E perceba que essa parábola eu estou pegando só para valores de x positivos, ó. Tá certo? Só valores de x positivo, porque o nosso x é o nosso tempo, né? Então, à medida que a bola é solta, o tempo só conta positivamente, tá? Você solta a bola, agora a gente vai contar o instante de tempo, onde ela se encontra em cada instante de tempo, ou que velocidade ela tem a cada instante de tempo. Então, esses valores são positivos, tá? A gente tem aqui, claro, um ponto P, que é o ponto quando t vale 5, que é quando eu quero saber a velocidade instantânea justamente em 5 segundos. E eu tenho um ponto Q, que eu estou me aproximando do ponto P, ou seja, eu pego esse Q, que por enquanto está valendo 10, né? O valor de Q vale 10, e eu vou aproximando esses valores, eu quero aproximar ele do 5, vou me aproximando do valor 5. E aqui do lado, nós temos, mais uma vez, o coeficiente de inclinação da reta, que passa por P e Q. O coeficiente de inclinação da reta é 4,9 vezes Q ao quadrado, menos 4,9 vezes 5 ao quadrado, o ponto que eu estou me aproximando é t igual a 5, dividido por Q menos 5. Esse valor aqui, que é a variação de tempo, e aqui em cima é a variação de espaço. Então, a aproximação que a gente estava fazendo agora no exemplo, nada mais é do que encontrar, mais uma vez, a inclinação, o coeficiente de inclinação da reta tangente. Então, é um problema muito semelhante ao problema da reta tangente. Quando eu dou o play aqui nos valores de Q, eu vou diminuindo os valores de Q, de Qzinho, né? O ponto Q vai se aproximando do ponto P, e você percebe aqui que o meu coeficiente de inclinação dessa reta vai se aproximando de 49, que é justamente o valor que a gente tinha encontrado na nossa aproximação agora há pouco aqui no exemplo. Então, quanto mais próximo esse valor está do ponto P, quanto mais próximo o Q está de P, mais próximo esse valor está de 49. Ó. Vou dar uma pausa bem aqui, ó. Já estamos em 49,28, tá certo? 49,28. Estamos no 5,058 aqui, o valor do T, tá certo? É claro que essa aproximação aqui é à direita, e faz mais sentido, faz um bom sentido também a gente olhar para a aproximação à esquerda, que é à medida que o tempo vai passando, né? À medida que o tempo vai passando, a gente consegue ver aqui o valor de Q se aproximando de P, e a gente consegue ver
a velocidade média comparando o ponto Q até o ponto P. Então, quanto mais próximo esse Q está de P, esse valor aqui vai aumentando, vai se aproximando de 49 aqui de maneira análoga. Aqui em cima a gente consegue ver o Q e também, que é o tempo, né? E também o 4,9 vezes Q ao quadrado, que é justamente a distância que a bolinha já percorreu. Deixa eu só fazer uma pausa aqui e retornar mais uma vez esse ponto Q aqui para o início, ó. À medida que eu vou variando agora o Q, ó, observem para esses valores aqui, ó. O tempo, que é o Q, e o 4,9 vezes Q ao quadrado foi justamente a função que a gente encontrou que descreve o espaço que a bola já percorreu. Então, quando eu faço ele se movimentar, quando eu faço o tempo andar aqui, a gente vai vendo o quanto a bola já caiu. Ó. Já caiu mais de 5 metros, mais de 6, mais de 7, e vai acelerando esse processo. Ó, 14, 15, cada vez vai ficando mais rápido, porque essa queda está em função do tempo ao quadrado, tá certo? Então a gente consegue ver aqui que, por exemplo, deixa eu fazer só uma pausa. Próximo de 4 segundos aqui, eu vou tentar fazer uma pausa. Ó. Próximo de 4 segundos, a bola já caiu mais de 79 metros dessa torre, tá certo? Então, quanto mais o tempo vai passando, a queda vai ficando cada vez mais veloz, a taxa de variação dessa queda vai ficando cada vez maior, porque essa queda está em função do tempo ao quadrado, tá certo? Pois bem, retornando aqui mais uma vez, espera aí que vocês viram agora os bastidores. Tá, retornando mais uma vez para a gente encerrar, a gente pode dizer, portanto, que essa velocidade que eu estou buscando, a velocidade quando o tempo está se aproximando de 5, né, a velocidade instantânea em 5, eu posso conjecturar que ela vale 49 metros por segundo, tá certo? Por enquanto vai ser conjectura, eu estou falando, vamos conjecturar, mas mais na frente a gente confirma que esse valor aqui de fato acontece e o valor é 49 metros por segundo, beleza? Com isso a gente encerra, agradeço aí a participação de vocês. Se vocês não deixaram ainda o like e curtir essa aula, não esqueça de fazer isso e a gente retorna mais adiante. Importante também uma coisa que eu quero destacar, que na descrição desse vídeo eu vou colocar todos os exercícios que eu responder da seção 2.1. À medida que eu for respondendo, eu vou deixando aqui na descrição desse vídeo os links com os exercícios. É claro que ele vai estar na playlist também, esses exercícios, só que é só lá no final. Então, para que você assista, estude a seção 2.1 do livro e já queira olhar alguns exercícios feitos, aí você já pode olhar aqui na descrição, eu vou tentar deixar eles organizados aqui para vocês. Beleza? Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula. Valeu!